vocês esse quadro representa esse entrevistado que vocês estão vendo aqui. Eu julgo que esse quadro seja profundamente mais feio do que eu. Mas, de qualquer forma, esse quadro é o quadro do Quintino. Benjamin Quintino da Silva. Esse Benjamin Quintino da Silva é esse quadro e sou eu. Cheguei aqui a Mojimirim em 1953. Vocês seguramente não se lembram nem de 1953 e nem de mim. 1953 foi um ano passado tão remotamente que nem significa nada nessa juventude tão pouco histórica que vocês expressam nesse rosto sorrindo. Filmei um pouquinho o rosto sorrindo delas. Mas em 53 eu já cheguei aqui com um sorriso que não era este seu, porque eu já vim lecionando e com 4 anos de magistério. De modo que eu vou indo para meio século de magistério. Dentro de cerca de 5 anos, eu estarei fazendo o meu meio século de magistério, porque até agora eu leciono. Leciono um pouquinho, mas esse pouquinho me satisfaz muito, porque minha vida foi uma vida do magistério. Eu tenho até a impressão que, se porventura eu resolvesse recolher todo o pó de giz que eu fiz derrubar dos quadros negros, seguramente eu faria uma montanha. Ou, pelo menos, iria cobrir vocês todas. Não se esqueça de que você está filmando as entrevistadoras. Pois bem, eu cheguei a Mojimirim. Esta cidade era uma cidade de aspecto colonial. Eram muito raros os carros, muito frequentes as carroças, as charretes. O povo era um povo profundamente provinciano também. Distinguia-se profundamente daquele povo que eu conhecia em São Paulo, de onde vim. Não sou de São Paulo, sou do centro do interior do estado. Mas, criança, fui para São Paulo, onde trabalhei e estudei, até vim para Mojimirim. Aqui fiz uma amizade tão grande que acabei adotando esta cidade como a minha cidade. Mojimirim significa muito mais para mim do que significa para vocês e todos aqueles que nasceram aqui. Aqueles que nasceram aqui são mojimirianos por nascença. São mojimirianos por acaso. Nasceram aqui e então são mojimirianos. Eu sou mojimiriano porque adotei Mojimirim. Mojimirim é a minha cidade, porque eu quis que fosse minha cidade. E dessa forma, tudo que existe nessa cidade me pertence. Eu sou mojimiriano e sou dono de todas as coisas e realizações dessa cidade, e quando o sapo ganha, eu vibro, porque eu também sou dono das glórias do sapo. E, não se esqueçam, o Monsenhor Nora é de Mojimirim, e por isso o Mojimirim, o Monsenhor Nora é meu. Mas é profundamente meu. Quando eu cheguei a Mojimirim, o Monsenhor Nora era ainda uma criança. Não o Monsenhor que já havia morrido, mas o colégio que recebeu o nome dele. Era uma criança tão independente que nem sequer prédio tinha. Alugava um prédio que nós chamávamos de a Escola de Comércio. E era um colégio profundamente diferente deste em todos os seus aspectos. Vamos imaginar, por exemplo, o tamanho. O Monsenhor Nora funcionava apenas durante o dia. O número de professores do Monsenhor Nora era
profundamente diferente do número de professores atuais. Nós nos reuníamos em torno de uma mesa que tinha possivelmente uns 13, no máximo 4 metros de comprimento. O diretor ficava numa cabeceira e os professores ficavam sentados ao redor da mesa. E sobravam lugares. Estes eram todos os professores do Colégio Estadual Monsenhor Nora. Agora, se nós fôssemos reunir os professores só do Monsenhor Nora, não de todas as escolas estaduais que há em Mogi, olha, só do Monsenhor Nora não caberiam numa sala. E naquela época sobravam lugares. A diferença era até no traje. Eu ainda conservo um pouquinho dessa diferença. Nós íamos dar aula de paletó e gravata. Eleiço no bolsinho do paletó. E tínhamos uma vida relativamente diferente dos professores atuais. Mas por que essa diferença? Porque os professores atuais são melhores? Ou porque nós, daqueles primórdios, eram melhores? Não, simplesmente porque a sociedade mudou. Eu até arriscaria dizer que, se os saudosistas afirmam que o Monsenhor Nora daquele tempo era muito melhor que o Monsenhor Nora deste tempo, eu arriscaria até dizer que talvez o Monsenhor Nora de hoje seja muito melhor do que aquele Monsenhor Nora de antigamente, e eu estaria falando outra bobagem, porque as duas afirmações são bobagens. Todas as sociedades, em toda a história, diz a filosofia da educação, toda a sociedade criou a sua escola, daquela forma que ela pretende que seja. Aquele Monsenhor Nora antigo representava os desejos da nossa sociedade. O Monsenhor Nora atual representa os desejos da sociedade atual. Então não há muita diferença entre um e outro. Mas, como sempre acontece na vida de um ser, o Monsenhor Nora, que também era um ser, estava naquela época na infância, e por isso então não tinha sequer a sua própria casa. À medida que o tempo foi passando, surgiu a necessidade do Monsenhor Nora ter a sua própria sede. E umas leis, tá certo? Senão os meus ouvintes vão ficar aborrecidos de estar vendo esse velho que fala como uma baitaca. Mas então, mas você não ouviu o filme, eu não estou indo. Estão sendo filmados. Mas então, houve a possibilidade de se construir um prédio especial para o Monsenhor Nora. Esse prédio, que eu avisto da minha casa, e que está daqui a cerca de uns 3 quilômetros, esse prédio guarda ainda mais ou menos o mesmo aspecto daquele seu primórdio. Eu vi construído aquele prédio. Quando, à tarde, saímos da escola, eu e o Dr. Dante, que foi um dos diretores dos primórdios dessa escola, subíamos a pé de lá do fundo da cidade até o Monsenhor Nora para observar os alicerces. E fomos observando a construção. Até que surgiu esse Monsenhor Nora, sem nenhum alambrado ou muro que protegesse. Aliás, naquela época, a proteção era praticamente desnecessária, porque a sociedade exibia uma segurança característica daquela época. A segurança hoje se tornou mais frágil, porque também a própria população ganhou novas características. Mas eu vi esse Monsenhor Nora, então, adquirir esse novo aspecto.
arquitetônico. Mas não pensem vocês que esse aspecto arquitetônico foi assim tão sólido, não. Houve um período em que Mojimirim teve um certo reajuste de camadas inferiores do solo, que foi quase um terremoto. Ou poderíamos até chamar de um abalozinho, não chamemos de abalo sísmico, mas o Monsenhor Nora andou trincando e causou um certo pânico. Nós abandonamos o Monsenhor Nora, não sei se vocês sabem dessa coisa, e fomos espalhados pela cidade. Cada um ia dar a sua aula em determinada escola. De modo que era muito comum um professor dar uma aula numa escola lá no fundo da cidade e depois sair andando, porque os carros também não eram comuns, sair andando e ir dar a sua outra aula numa outra escola que estava noutra extremidade. E a escola, e curioso, ninguém ia dizer que a escola não funcionasse bem. Funcionava muito bem, mas os professores ficavam cansados. Ninguém pediu licença, né? Entendeu? Mas e a escola funcionou corretamente. Pois bem, nesses percalços, o Monsenhor Nora teve a sua vida dele se desenvolvendo. Não sei, eu estou falando aí tão despreocupadamente, deixe-me mencionar professores do passado e lembrá-los com respeito. Eu gostaria de falar, por exemplo, do Heidegger, professor Frederico Heidegger, de uma dedicação rara, de uma maneira de ser profundamente séria, inspirando um profundo respeito sobre o fato de ser um professor extraordinário, mas pairando sobre isso um conhecimento extraordinário de matemática. Eu admito que eu nunca tenha conhecido um professor de matemática como ele, e mais ainda, o professor Heidegger sempre foi respeitado por professores de nível universitário. Aliás, o professor Heidegger foi longamente professor, é ainda professor de nível universitário, retestado. Recentemente, o professor Heidegger esteve dando um curso de pós-graduação realizado em São José do Rio Pardo. Eu falei isso do Heidegger porque é um amigo meu, praticamente meu irmão, e para valorizar aqueles professores passados, sem desvalorizar os atuais, especialmente porque vou fazer um levantamento dos professores que lecionam atualmente no Monsenhor Nora, mas eu diria que talvez se a metade deles não tiver sido minha aluna, mais da metade terá sido aluna. Menos não. Está certo? Pois bem, vejam, por exemplo, um outro professor magnífico, olha, de uma que é preciso ser lembrado com profundo respeito, é o Mário Torezano. E o Mário Torezano foi meu aluno, também já aposentado, um professor magnífico. Vou parar de mencionar nomes para ficar só em todos. Mas que bom! Esse monólogo estava me cansando e cansando esses ouvintes aí que a esta altura estão fazendo blague até a respeito do seu pai. Tá certo? Durante quanto tempo você lecionou na escola? Olha, eu precisaria fazer contas. Eu comecei